O mandamento de hoje está lá em Êxodo 20, versículo 15. Diz, não furtarás. E quando nós pensamos em furtar, o que vem à sua mente? Segura aí que nós vamos pensar juntos e ver se o que você pensou tem a ver com o que nós vamos estudar. Isso aí é uma vinheta. Tá vendo? Já facilitei. Eu não vi. Quando pensamos em furtar, nós podemos imaginar o seguinte, uma turma de pessoas conhecidas como ladrões, bolando um plano para roubar. E de imediato nós pensamos então, isso não tem nada a ver comigo, porque eu sou um cristão, eu sou uma pessoa direita, isso quem faz são pessoas erradas e eu sei que isso é errado, isso é coisa de bandido. Mas pare para pensar um pouco, Deus deu esse mandamento para o seu povo, para o povo de Deus. Pessoas que ele tinha escolhido para serem a sua nação. Pessoas que ele tinha escolhido para representá-lo diante dos outros povos. Deus, ele também não estava falando aqui para uma turma de ladrões, para uma turma de criminosos ou bandidos. Então Deus tinha um motivo forte para dizer isso àquelas pessoas que ele tinha separado para servi-lo. E ele disse, não furtarás. Apesar daquele povo serem o povo de Deus, eles também eram pessoas falhas e pecadoras. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que coisas assim poderiam surgir em meio a uma comunidade. Todo mandamento de Deus foi dado a Israel, não somente olhando para o momento em que foi dado. Deus deu esses mandamentos para serem válidos para aquele momento, mas também para momentos futuros. Nós precisamos lembrar de quando foram dados os 10 mandamentos. O povo ainda estava no deserto, mas tinha uma promessa sobre si, a promessa de receber uma terra por herança, a terra prometida. Aquele povo ainda era peregrino naquele momento, mas um dia receberia uma terra por herança, uma terra para morar e prosperar. E como tudo na existência de um pecador foi corrompido pelo pecado, esse mandamento estava ligado a esse futuro na terra prometida. Quando o povo recebesse a terra prometida, essa terra seria dividida entre as tribos. Dentro das tribos existiam ali os clãs, famílias, descendentes. Cada um teria sua parte na terra e a cultivaria, criaria animais e tudo mais. Deus estava alertando para que ninguém se apropriasse daquilo que não era a sua parte. Não tomassem para si uma propriedade ou parte de uma propriedade que não fosse sua, nem animais de outros, nem de qualquer outro bem que não fora dado a si. Percebe como esse mandamento não era distante da realidade daquele povo naquele momento e nem estava fora da realidade futura? Eles poderiam falhar nessas coisas, como também hoje eu e você, mesmo cristãos, podemos falhar nisso. Deslizes pecaminosos em relação a se apropriar daquilo que não é nosso. E esse mandamento envolve muitas outras coisas. O princípio básico desse mandamento é o seguinte: confiar na provisão de Deus. Confiar de que nada é nosso e que Deus é o dono de todas as coisas. Acreditar e viver por isso. Tudo é de Deus. Olha o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Lá em Ageu 2:8, Deus diz o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Deus, por ser o dono de todas as coisas, nos fez administradores daquilo que é dele. Não somos donos, mas os responsáveis por cuidar daquilo que é dele, como se fosse nosso. Somos aqueles que devem prestar contas do que fazem e de como agem com aquilo que é de Deus. Temos a responsabilidade de cuidar, preservar e zelar por aquilo que Deus nos deu como direito de propriedade. Tudo que há na terra é de Deus. Tudo que nasce sobre a terra é de Deus. Tudo no planeta pertence a Deus. E Deus colocou isso em nossas mãos. E parte desse total, Deus distribuiu a cada filho e filha dele. E diante de tudo isso, o que Deus deu a cada um deve ser respeitado. Ninguém pode retirar do outro injustamente ou por meio ilícito aquilo que Deus deu. O que é justo e de comum acordo, Deus permite. Porque se Deus nos fez administradores, nós temos permissão para trazer a prosperidade para o que é de Deus. Nós temos liberdade para crescer, juntar, desenvolver, mas nós não podemos trazer prosperidade a nós mesmos lesando outros seres humanos.
muito menos pensando em termos mais, deixando outros com menos. A questão aqui é nos sentirmos donos daquilo que é de Deus. Devemos sim cuidar, zelar e fazer prosperar na terra aquilo que Deus nos deu para cuidar. Mas o intuito jamais deve ser agir como se aquilo não fosse mais de Deus e sim nosso, como se pudéssemos fazer qualquer coisa para enriquecermos, fazer qualquer coisa para ficarmos melhores e termos mais, e tentarmos retirar, como se fosse possível, aquilo das mãos de Deus, nos apropriando de coisas como se fossem absolutamente nossas. Se isso for feito, nós estamos quebrando o mandamento, porque nós estamos furtando de Deus. Agora, no vídeo sobre o quinto mandamento, e se você não ouviu, você pode acessar o link que está aparecendo para você aí agora. Nesse vídeo sobre o quinto mandamento, eu disse que do quinto ao 10º mandamento, nós encontramos os mandamentos horizontais, ou seja, os mandamentos que dizem respeito ao nosso dever para com o próximo. Toda quebra da lei, é claro, é quebra direta contra Deus. Mas nesses mandamentos, do quinto ao 10º, Deus está nos chamando a atenção para olharmos para o nosso próximo, porque nós podemos errar contra ele. E no caso, esse furto pode ser contra o nosso próximo. Nós precisamos ser práticos para conseguirmos entender como esse mandamento dado lá atrás ao povo do Antigo Testamento faz sentido para nós hoje. Se estamos falando de uma vida de santificação, onde os mandamentos de Deus são parte, nós precisamos contextualizá-los para o nosso tempo. Então, no que diz respeito ao próximo, nós precisamos entender quem é esse próximo. Sabia que se você é patrão, o seu empregado é o seu próximo? Se você é empregado, seu patrão é seu próximo. Alguém que você faz negócio é o seu próximo. Alguém que você vende algo é seu próximo. Alguém que você compra algo dele é seu próximo. Se você pega algo de alguém e se apropria disso, o dono era seu próximo. A pessoa que te deu troco a mais no supermercado e você levou embora tendo visto, era seu próximo. A pessoa que pega emprestado de você é seu próximo. Aquele que te empresta também é seu próximo. Pensando nisso, eu quero trazer o que um dos documentos de doutrina das igrejas reformadas diz, o Catecismo de Heidelberg. Ele traz o seguinte: o que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não somente proíbe o furto e o roubo que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas através dos quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito, a saber, falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício das suas dádivas. Viu como é extenso o alcance desse mandamento? Pensando nisso em relação a nós e ao nosso próximo, quando alguém faz corpo mole no trabalho, quando alguém, ao invés de trabalhar, fica nas mídias sociais no local de trabalho, quando se explora um empregado, quando não paga salários justos ou horas extras ou direitos trabalhistas, quando segura o pagamento de alguém, quando se pega algo que pertence a outro e toma posse desse algo, quando alguém necessita de vender algo porque está em dificuldade e você oprime para reduzir ainda mais o valor, praticando a injustiça, quando superfatura algo e vende a alguém, quando por meio de histórias mentirosas tenta fazer negócios, quando para vender algo omite defeitos, problemas, falhas, quando se pega emprestado e não devolve, quando se apropria de um conteúdo na internet e não revela a fonte, quando nos estudos se comete plágio se apropriando do conteúdo intelectual dos outros, quando se prefere comprar mercadorias sem nota para pagar mais barato, quando segura os recursos que são de Deus e não os usa para sanar as dificuldades do necessitado. E até nas coisas simples, quando se coloca uma frase na internet como se fosse sua e recebe várias curtidas, mas não revela o autor. Quando se faz um acordo com o Estado e tenta burlar o que foi combinado, quando se cobra juros abusivos de alguém, quando se vende algo que foi produto de fraude ou contrabando, quando se é mesquinho com os recursos retendo para si o que é de Deus, quando se tem condições de ajudar o necessitado, mas omite essa condição para não ajudar. Quando se pratica essas e várias outras coisas, você está lesando um outro ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você está lesando o seu próximo. Isso é furtar.
O furtar não se limita apenas a pegar algo de outros ou, de forma mais simples, roubar algo. Furtar também envolve enganar, prejudicar, lesar, ser injusto, não cumprir com as obrigações. Vemos isso desde o Antigo Testamento. Presta atenção nesses textos. Provérbios 20, 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Deuteronômio 25, de 13 a 16. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. E observe a vontade do Senhor. Levítico 19, 36. Usem balanças e pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Salmo 82, 3. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Levítico 19, 13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. E vamos olhar também o Novo Testamento. João Batista, conversando com publicanos e alguns soldados, ensinou o seguinte. Lucas 3, 13 e 14. Para os publicanos, ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. E para aqueles soldados, o texto diz assim, então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. E os apóstolos também enfatizaram o cumprimento e a retomada desse mandamento na vida da igreja. Olha lá Paulo em Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Aqui está o princípio de você usar as coisas do Senhor para crescer, para ter prosperidade. É com o trabalho. O trabalho é que faz crescer, o trabalho é que acrescenta coisas na nossa vida e coisas materiais também, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha aí, todo o intuito aqui, nós falamos do trabalho e todo o intuito daquilo que Deus nos dá para viver é termos, mas sempre olhando para o outro. Aquele que está em necessidade, nós termos um pouco menos para fazer com que ele tenha mais. Mas quando falhamos nesse mandamento, nós recebemos um diagnóstico. E o resultado do exame é o seguinte, um amor e apego dedicados a um Senhor que não é Deus. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você sabe como isso se chama? Se chama avareza. Amor ao dinheiro. Dinheiro é bênção, mas é bênção quando é usado para a glória de Deus. Ele se torna maldição quando se torna o Senhor de nossas vidas. E pelo amor a esse Senhor é que muitas vezes nós furtamos a Deus e furtamos ao nosso próximo, cometendo grande parte das coisas erradas que nós estamos falando aqui. Ao vivermos assim, nós quebramos enfaticamente o 8º mandamento, o 8º mandamento da lei moral de Deus. A grande lição aqui é, tudo é de Deus. Deus nos fez seus administradores para cuidar e honrar o que é dele. Nós não podemos usar de ações como essas para com as coisas de Deus. E não furtar é não desonrar a Deus com as coisas que pertencem a Ele, não desonrar meu próximo lesando com as coisas que Deus deu a Ele e a nós. Não furtar é não me apropriar daquilo que não é meu, seja material, profissional, intelectualmente, porque aquele que é dono de tudo não me deu esse direito, sabe? E às vezes nos enganamos ou caímos numa história que é produto do pecado. Sabe aquela frase? Ah, eu faço o que todo mundo faz. Tipo, eu não sou tão errado assim. Jesus te fez representante dele aqui na terra, cujo ele é o dono. Nós devemos agir diferentes. Irmos em direção contrária a essa sociedade corrupta que visa apenas levar vantagem em tudo. Quantas vezes nós levantamos a bandeira anticorrupção, mas no nosso dia a dia nós praticamos a corrupção, nós lesamos pessoas, nós enfatizamos o outro ter menos para que nós tenhamos mais. Porque a humanidade, ela é assim desde a queda, mas nós nascemos de novo e recebemos uma herança maior do que tudo que está aqui.
A nossa herança é o próprio Cristo. A nossa herança é Jesus. E junto com Ele, nós também receberemos uma herança que é a eternidade com o nosso Senhor. E se os nossos olhos ficarem fixos nessa certeza, não mais furtaremos de Deus e nem de ninguém. Nossa história será diferente e muito mais santificada. E eu quero encerrar com a citação do Catecismo de Heidelberg novamente, na pergunta 111, que é: mas o que Deus ordena nesse mandamento? E a resposta é a seguinte: ordena que devo promover tanto quanto possível o bem do meu próximo e tratá-lo como quero que os outros me tratem. Além disso, devo fazer fielmente o meu trabalho para que possa ajudar ao necessitado. Se a gente for pensar, está lá em Mateus 7,12, Efésios 4,28, que nós já lemos aqui. Foi isso o que o nosso Jesus nos mostrou aqui na terra. Esse é o modo que Jesus quer que nós vivamos. Lute para você viver assim. Com a ajuda de Jesus, você vai conseguir com certeza. E se lembre sempre que a nossa expectativa está no porvir. No céu é que nós devemos acumular os nossos tesouros, pois lá não há furto nem avareza. Lá não há quebra de mandamento. Lá não vai mais haver necessidade de ficarmos preocupados em não furtar. Lá será tudo restaurado. Então guarde aí no seu coração. Tudo é de Deus. Você é um administrador de Deus aqui na terra. Tudo que Deus te concedeu como graça para você usufruir, nunca se esqueça que antes de ser seu, é dele primeiro. Você mora numa propriedade, você usufrui dessa propriedade, mas essa propriedade está no nome do nosso Deus. Esse foi o nosso estudo sobre o 8º mandamento. Esperamos que você tenha gostado e que você divulgue esse estudo. Nós queremos desafiar você a se aprofundar no estudo da Bíblia. Então deixa seu comentário, envie esse estudo para as pessoas que você aprecia e que você sabe que vai acrescentar na vida delas. E a gente se vê aqui no próximo estudo. Até lá! Não tomasse para si uma propriedade ou parte de uma... O que foi que você olhou? Ô, Carol, ela me vende, ela me olha. Ela me olha, quando ela me olha é porque eu errei. Quando ela me olha, eu enrosquei, eu falei errado. Eu sei que eu apropriasse, que não tá saindo. Propriedade, você falou de jeito engraçado. Quando alguém necessita vender algo porque está em dificuldade, você oprime para reduzir. O que você tá rindo? Esse não tem jeito? É, então, para reduzir, né? Eu percebi que eu tava num negócio desse aí. Quando se prefere comprar mercadorias sem nota para pagar mais barato. Você tá dando uma zebra? Ai, Senhor. Ai.